Estamos aqui, a gente está aqui no nosso segundo debate virtual da Rede de Mulheres Negras do Rio de Janeiro. Hoje é um dia muito especial, porque está acontecendo o ato Vidas Negras Importam, e esse ato está sendo presencial, mas a rede, em função do problema da pandemia, né, da Covid-19, a gente fez também uma opção, né, de fazer o trabalho remoto. Então, eu gostaria de... Jurema ligando. Eu gostaria de saudar as nossas palestrantes, as nossas convidadas, né, mulheres assim que estão na luta já há bastante tempo, mas também tem novinha, né? A Vitória representa a juventude, está mais do que na hora, né, da gente, ativista antigas, né, que nasceram antes, né? Na verdade, a gente está com essa idade porque a gente nasceu antes, né? Mas fazer incorporar na nossa luta essas meninas jovens, isso é muito importante para a gente, porque a gente precisa de renovar o nosso ativismo. Eu sempre falo que eu comecei a militar, né, ser ativista, com 20 anos. Né? Na verdade, foi em 79, né? 19 anos. Mas eu, quando estava com a Lélia Gonzalez, eu sempre falava para ela que ela tinha uma experiência que ela nasceu antes de mim. Né? Então, é isso, é a gente conseguir trazer esse acolhimento, e aí eu quero fazer uma saudação à juventude através da Vitória, a Rosa, que eu tive o prazer de conhecer numa reunião contra aquele absurdo da morte, né, do jovem João, lá de São Gonçalo. Quero saudar a minha companheira Inayá, que é médica, minha amiga, uma pessoa que eu tenho maior respeito, né? Todos vocês, né? Maior respeito. A companheira Glória, que é uma companheira da área da educação, né? Parceira de vida, de partido, né? Uma mulher da área das ciências exatas e que está aí atuando no campo social. É muito prazeroso estar com vocês. E a Isa, que é uma companheira aqui de Niterói, também da área da educação. Isa, muito seja bem-vinda. Jurema Batista, companheira de mais de 50 anos de relação. Entregou. Seja bem-vindo. Entregou. A gente atuou muito. Eu não tenho mais problema com essa negócio de idade, não. Eu também não, imagina. Chega, né? Tá com 62 anos bem vividos. Não é? Eu, hein? Oh. Mas, enfim, né? Saudar vocês. Obrigada às companheiras que estão aí assistindo. Jorginho. Maravilhoso. Saudação, Ângela. Né? Muito bom. Aí, sua fã, a Ângela Montico. Jurema. Então, gostaria agora... coisa boa. Eu gostaria de passar a palavra para a companheira Inayá, porque eu vou fazer a passagem de fala de acordo com quem está aparecendo na minha tela, tá? Como a Inayá está aparecendo primeiro, aí eu estou passando, então, para a doutora Inayá, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas memórias, né? Já que hoje é um ato Vidas Negras Importam, a gente também quer denunciar a morte, mas também quer celebrar a vida, né? Celebrar a vida é muito importante, ainda mais para a gente que está nessa luta já há muito tempo. Então, essa celebração do que a gente tem feito, do que a gente tem lutado nesse país racista, nesse país sexista, nesse país homofóbico, lesbofóbico. Então, nós somos mulheres, né, que a gente está em resistência. Por que em resistência? Porque a gente está, o movimento de resistir, ele não é pontual, ele é contínuo. Né? Porque se você tivesse uma sociedade verdadeiramente democrática, a gente certamente não estaria aqui, né, nesse debate virtual falando sobre a questão da mulher negra, a questão que vidas negras importam. Então, com a palavra,
a querida doutora Inayá. Gente, boa tarde. Muito bom poder estar aqui com esse convite da minha amiga Rosália, falar um pouco da questão da mulher negra, um pouco da história de cada um de nós, um pouco da minha história. Eu me sinto assim muito honrada e muito feliz de poder mostrar essa trajetória, o que a gente passa, o que a gente passou, e mostrar isso para quem está começando, para essa juventude, nesse momento tão difícil, né? Um momento chato, né? Que a gente está passando, um momento de doença, um momento de isolamento, de quarentena, um momento de muita violência, de muita coisa que magoa, que entristece, que revolta a gente em relação a essa questão do racismo, em relação à questão racial. Eu, Inayá, né? Muita gente me conhece, talvez alguns não me conheçam. Eu sou médica, com formação em pediatria, já formada há algum tempo, né, bastante tempo. Me formei numa época em que não existia as cotas, né, não existia nada disso. Foi difícil, como é para todo negro, né? A história do negro é sempre sofrida, é sempre difícil. Falar da trajetória da pessoa negra é uma coisa bem sui generis, né? Ou seja, quase sempre igual, né? Eu me formei na Escola de Medicina da Fundação Souza Marques em 84, na turma de 84, né? E todos perguntam, né? Como é que você conseguiu? As pessoas olham, né? Os pacientes, até colegas de trabalho, né? O branco não costuma chegar e falar isso assim, mas ele pensa, que essa negra é? De onde que você, como é que você conseguiu? Né? Muitos até acham que eu nem sou brasileira, já me fizeram essa pergunta várias vezes, se eu era africana, se eu era cubana, o que eu era? Como é que eu, sendo brasileira, consegui fazer medicina num momento tão difícil, né? Que pouquíssimos negros conseguem, né? Eu vim de uma família humilde, você não precisa nem falar, porque eu estava até comentando isso com a Rosália outro dia. Não tem nenhum negro, não tem nenhuma negra que possa chegar, bater no peito e falar assim: ah, meu tataravô foi um barão. Até foi, mas estuprador, né? É a história triste da nossa história, né? A nossa ancestralidade branca não é uma coisa da gente se orgulhar muito, não. Né? A gente deve muito à ancestralidade negra, mas a história passada, remota, de escravidão, de tortura, de desrespeito, de humilhação, é muito grande, foi muito grande e repercute até hoje. Né? Então, falando de mim, voltando a falar de mim, né? Eu vim de uma família humilde, sempre estudei muito, 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 e não sei como, nem porquê, eu comecei a perceber desde pequena que o caminho para mudar a realidade social é a educação da criança negra, é o estudo, é o conhecimento. Né? Quando você tem conhecimento das coisas, você consegue entender os mecanismos que levam a essa coisa da opressão do povo negro. Se você não tem noção de nada disso, você se deixa levar por um processo de alienação muito grande, que faz o branco se autorrejeitar. O primeiro mecanismo de defesa do negro diante dessa coisa do racismo, diante dessa opressão toda, é não querer ser negro. Ele imagina logo, se eu não fosse negro, não estaria acontecendo nada disso, todos os meus problemas estariam resolvidos. Só que ele nunca vai deixar de ser negro. A gente nasce negro, vive negro e vai morrer negro. Não existe essa. Então, essa fantasia que fica na cabeça da criança negra, que ela poderia não ser negra, muitos levam ainda para a vida adulta. Como, infelizmente, a gente vê algumas figuras públicas até negras que negam a sua negritude, que negam a sua origem, que é assim, motivo até de chacota por se declararem brancas, quando qualquer um olhando para eles sabe que não são brancos. Então, eu, enquanto criança negra, eu comecei a perceber que a educação era o caminho. Então, eu passei a estudar muito. E aliada a essa questão de estudar muito, uma coisa que faz muita diferença é você ter uma família um pouco estruturada para te dar um certo apoio.
Porque a criança negra que sofre o racismo e não tem essa estrutura de família, ela fica massacrada. A tendência dela é aumentar essa sensação de exclusão, de negação da sua negritude. Eu posso dizer que eu tive uma família pobre, humilde, mas que me apoiou, que percebeu que eu poderia ser o que eu quisesse, pela minha inteligência, pelo meu estudo. E meu pai repetia isso direto. Ele nunca colocou para mim o fato de ser negra como uma barreira. Ele me deixava sonhar e imaginar que eu poderia ser o que eu quisesse. E sempre me disse isso. E eu comecei a acreditar nisso. E comecei a estudar muito. Eu acho que isso, para mim, foi um diferencial. Não foi dinheiro que a gente não tinha, entendeu? Não foi nada disso. Foi essa coisa de acreditar. O negro, ele precisa acreditar. Ele não se vê na televisão, ele não se vê no outdoor, ele não se vê em canto nenhum. As imagens que passam para ele são sempre imagens assim que tentam colocar o negro para baixo, que tentam acabar com a autoestima do negro, que faz o negro não querer ser negro, entendeu? Eu não passei por isso, porque eu tinha esse apoio dentro de casa. E consegui entrar numa faculdade de medicina pelo crédito educativo. Na época era muito diferente do FIES, era um crédito educativo que não tinha esses mecanismos financeiros, né, de controle da situação financeira, e aconteceu comigo um fenômeno que eu mesmo paro e penso, meu Deus do céu, eu fui beneficiada pela hiperinflação. Eu estudei pelo crédito educativo e durante o período de faculdade, eu fiquei, assim, 6 anos. Toda vez que eu ia na Caixa Econômica assinar o contrato com a Caixa Econômica, eu ficava apavorada. Eu chegava na Caixa Econômica e falava assim, meu Deus, é tanto número, é número que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vou conseguir pagar isso. Nem que eu trabalhe a minha vida inteira. Eu já vou me formar com o nome sujo, nome no SPC, no Serasa. Eu nunca vou conseguir comprar um carro, uma casa, eu nunca vou conseguir nada, porque eu não vou ter como pagar isso. Tudo bem, vou ser médico, vou ter o título, mas eu vou ficar endividada a minha vida inteira. E eu passei 6 anos nessa tortura psicológica de achar isso, né? Naquela época, eu era uma estudante de medicina muito bitolada, como quase todo estudante de medicina, que medicina é um curso que você tem que estudar de noite, dia e madrugada. Então, eu quase não entrava na mídia, quase não lia jornal, quase não via televisão, e passava muito por cima do que estava acontecendo no país naquele momento, que era uma hiperinflação violenta. Eu sabia que tinha, mas eu não imaginava que fosse na proporção que era. Quando eu me formei, um ano depois, eu fui na Caixa Econômica para quitar minha dívida. E quando eu cheguei lá, eu tive a grata surpresa de saber que a minha dívida não existia, porque a hiperinflação comeu a minha dívida, totalmente. A frase que eu nunca vou esquecer, o dia que eu entrei na Caixa Econômica, e a pessoa que me atendeu falou assim, olha, você vai quitar tudo de uma vez só? Eu falei assim, não tenho a menor condição, eu tenho 6 anos para negociar e quitar isso. Ela falou assim, olha, se você quiser fazer um lanche no Bob's ali, no Bob's de Laranjeira, você vai pagar menos do que o que você deve aqui para a Caixa Econômica. Ou seja, minha dívida na época não chegava a um lanche no Bob's. Em termos de hoje, seria menos de R$20. Eu tinha esse dinheiro comigo. Eu fui lá e paguei e saí da Caixa Econômica com a minha dívida quitada, sem dever nada. Quer dizer, essa é a minha história. Quem tem curiosidade de saber como é que eu consegui ser médica, não, minha família não tinha dinheiro, não sou estrangeira, não sou africana, não sou cubana, sou brasileira, nasci em Niterói, numa comunidade muito humilde, que hoje o pessoal chama de comunidade da Chácara, ali que faz fronteira com o Morro do Estado. Não tenho vergonha de falar isso, muito pelo contrário, tenho até orgulho, entendeu? Mas a minha história é essa. Como que eu consegui ser médica? Foi por aí. Uma hiperinflação sem vergonha que me safou de uma dívida imensa, né? Enfim, são histórias de vida. Eu estou colocando isso até para a gente se conhecer um pouco melhor, né? Eu acho que a gente vai voltar ao round, né?
e fazer outras considerações em relação à questão do racismo, né? Isso, obrigada. É a história, mas a minha história é essa, né? Como eu cheguei até aqui? Como é que eu consegui? Até aqui, não. Como eu consegui pegar o canudo, botar o canudo na mão e conseguir me livrar daquela dívida. Não fiquei com o nome sujo, não fiquei com SPC, não fiquei com nada disso. Muito obrigada, Nayá. É muito interessante. Eu fiquei com o nome sujo, porque eu tive 1 ano de crédito educativo. Depois eu passei para a UF. Mas tudo bem. Mas eu consegui pagar depois. Acho que eu esperei 5 anos. Agora vamos ouvir um pouquinho. Antes eu queria agradecer a presença aí dos nossos amigos, né? Chegou agora o Jorge Maximiliano, que é nosso amigo do Instituto Federal, Rodrigo Lemos, a Enquete Lu Pereira, muito obrigada, a Janete Paixão, a minha amiga Jane Tomé, o Oswaldo Veiga, a Liara William, a Mônica Valderham, e o nome é assim chicão, né? Valderham, enfim, e as demais companheiras e companheiros que estão aí, tá? Muito obrigada. Também quero avisar que o meu filho, o Rudá Lemos, está ajudando a gente aqui nessa plataforma, né, com os comentários, né? Muito obrigada, Rudá. Eu vou passar agora para a minha amiga querida Glória Ramos, professora titular do Pedro II. Somos titulares, merecemos esse título. Boa tarde a todas, prazer aí em conhecê-las. Uma satisfação enorme estar com a minha querida companheira Jurema Batista, de luta, e quem eu admiro muito, adoro a Jurema. Rosália, obrigada por essa oportunidade, né? Memórias, esse negócio de titular, né? Porque a gente é titular por conta de nossas memórias, né? Nós temos esse título, né? E esse título, quem nos dá são as nossas memórias das nossas trajetórias, que são sempre marcadas por uma infância pobre, muito estudo, porque a gente só tinha uma saída, como Inayá falou, né? Nós, jovens há mais tempo, né? Nós só tínhamos uma saída, ou estuda ou estuda. O que não é muito diferente do que acontece hoje, né? Hoje a gente tem que continuar estudando muito. E eu sou professora de matemática, sou professora primária. Primeiro, eu sou professora primária do antigo curso normal. Depois, eu fiz faculdade de matemática. Demorei a fazer o mestrado, demorei a fazer o doutorado. Estou vendo aqui minha querida amiga Mônica Valderhelm, né, que faz parte da história, Ângela Montico, Janete Paixão, queridas que fazem parte dessa minha história de professora, de mãe, de mulher, de mãe de filho, né? Nós compartilhamos essa vida de mãe de filho, de professora primária que trabalha para baixo, para cima e mais de um emprego. Sou sindicalista também, militante do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, fui diretora da Central Única dos Trabalhadores. Me orgulho muito de cada um desses lugares por onde passei, e hoje, né, terminei o doutorado e fiz prova para a UERJ. Hoje eu sou professora adjunta na UERJ, na unidade de Duque de Caxias. Né, nós temos essas histórias tristes de preconceito, histórias que nos marcaram, histórias que nos feriram durante um tempo. Lequé de Lu, um beijo, né? E saudade da gente passeando em Salvador. E essas histórias a gente transforma, né? Eu transformei muitas dessas histórias num passo de dança, numa marcha de luta, e quero apostar, né, empenhar essa história no sentido de puxar outra. E a minha história não vai puxar outra porque me chamaram de criolinha, me picolé de asfalto na escola pública, que sempre estudei, né? Só o doutorado que eu fiz na particular. O resto foi tudo escola pública. Mas essas historinhas iam querendo pisar no pescoço da gente, e humilhar e dizer que aquele lugar não era nosso.
eu quero empenhar a minha história em dizer que 30 anos de magistério no Colégio Pedro II, colégio no qual eu fui aluna, e ali eu tenho algumas histórias de preconceito para contar, mas eu fui professora dali, fui chefe de departamento, né? Não para apagar essa história, mas para sublinhar que nós podemos chegar. Nós temos que apagar, na mente do branco, essa história de querer nos inferiorizar e nos afirmar diuturnamente. Cada uma mulher que está aqui afirma, né, que criolinha é a sua ideia. Picolé de asfalto, essa coisa toda que querem nos associar à sujeira, à inferioridade, é uma doença do branco, porque nós pegamos aquele ramal e chegamos aqui aonde estamos. Chegamos na universidade, somos titulares, médicas. Eu estou aqui, a felicidade cada vez que eu vejo uma jovem na engenharia, uma jovem na medicina, uma jovem negra. Não tive a minha família é monoparental, minha mãe, né, eu com 9 anos, meu pai foi embora, né? Então, assim, eu vou contar, né, em que circunstância foi, mas, era a mãe e 5 meninas, a mais velha com 18, a mais nova com 7. 1970, couro comendo, e a mãe falou assim, vai estudar. Todo mundo falou em volta dela, as ex-amigas, Laide, bota essas crianças para trabalhar. Por quê? Porque as comadres dela, do tempo que ela estava bem, né, ficaram de olho, bota isso tudo para ser empregada. Bota uma para trabalhar aqui comigo, bota outra para trabalhar aqui comigo, bota outra para trabalhar na casa da banha, no supermercado. Minha mãe falou, não, minhas filhas vão estudar. Comemos pão com farinha, né? Eu vou só um pedaço, a história triste, meus filhos não gostam que eu conte isso, mas comi na tampa da panela porque não tinha prato. Graças a Deus que tinha o que comer. E toca para frente que atrás vem gente. É essa a lição. Hoje nossos filhos fazem isso com mais conforto. E nós só estamos aqui para mostrar assim, é possível. Agora, não é possível aquela conversa do branco. Tá vendo? Você foi, não. É possível porque eu tinha alguém para ajudar, alguém que vai empurrar. E hoje, se eu tenho política pública, eu vou muito mais longe. Se eu hoje cheguei num doutorado com quase 60 anos, meus filhos, meus netos vão chegar com a mesma idade que branco chega, com 26. Então, essa é a diferença. Nós vamos estar no mesmo lugar que eles, no mesmo tempo. Eu precisei. Fiz a graduação, fui trabalhar, tive filho, fui cozinhar, fui ser sindicalista, depois que eu fui fazer mestrado e doutorado. Agora, com políticas públicas, e porque nós estamos com as ferramentas corretas na mão, nós podemos favorecer, né, e lutar, fortalecer. Hoje, essas políticas públicas, todo mundo aqui sabe, né? Isso já vinha sendo pedido há muitos anos, mas foi no governo popular e democrático que isso se tornou realidade. E agora nós estamos aqui, né, devidamente aparelhadas para poder fazer avançar. Evidente que estamos num tempo horrível, mas esse tempo não me pegou só com a graduação, esse tempo hoje me pega com doutorado, tem uma Rosária, somos titulares, tem Jurema, tem Inayá, que aí já podemos sustentar com mais força uma vitória numa faculdade de engenharia. Hoje, eles estão apavorados conosco. Eles não nos matam porque somos pretos, eles nos matam porque somos pretos e fortes e sempre fomos, e chegamos até aqui. Então, não é uma chicotada. Com a chicotada, a gente sobreviveu. Eles dão tiro agora, porque nós somos muito fortes e muito inteligentes. Então, eles tentam nos minar, nos adoecer com a doença deles, dos brancos. Então, assim, agora, depois que eu fiz 60, eu estou absolutamente horrível, porque a minha luta de combate ao racismo, ela se radicalizou. Porque hoje eu identifico, através do estudo,
né? Como é que esse branco nos impregnou da sua doença, da sua mediocridade, apagando a nossa história de riqueza e de grandeza. Porque nós não viemos aqui buscar uma terra que nós não tínhamos. Nós viemos para cá porque fomos sequestrados da nossa terra, né? Nós não viemos aqui, nós não fugimos, feitos europeus que saíram para os Estados Unidos ou que vieram para cá, para o Brasil, para buscar coisa que não tinha. Nós tínhamos tudo lá. Nós tínhamos grandeza, riqueza, sabedoria, inteligente. Tínhamos nossas guerras, whatever, né? Nós tínhamos tudo. Nós não precisávamos sair. E eles nos arrastaram, porque eles não tinham nada. E mandaram para cá a escória, porque a elite de lá falou, eu não vou. Covardes. Covardes. Essa é a história que a gente tem que contar. Covardes foram eles. E nos arrastaram, porque meteram chumbo, porque a chicotada, nós, esse lombo aguentou. Agora eu não quero aguentar mais, né? Estou velha, não sei o quê, não quero mais aguentar a chicotada, não quero que Vitória leve chicotada. Aí eles metem tiro, mas também eles vão meter tiro, por quê? Porque agora nós somos doutoras, nós somos médicas, nós somos titulares, nós temos uma rede de amigos, daqui estão me assistindo, minhas amigas brancas, que são solidárias nessa luta de combate ao racismo. Não estamos aqui por conta de uma história que toda a sociedade brasileira sabe e por isso nega. Sabe, né, das mentiras que inventaram e por isso bota maconha, planta prova falsa no bolso lá e diz, é vagabundo, é ligado ao tráfico. É mentira que sempre nos contaram mentiras. Histórias de preconceito, a gente vai contar bebendo cerveja e rindo delas. Sabe por quê? Porque por cima delas nós passamos e chegamos até aqui. E eles têm horror da gente. Porque a gente é assustadora? É mesmo. Não brinca com a gente. Tem medo. Tem medo da gente de religião de matriz africana. Tem medo que a gente jogue um feitiço e vamos jogar mesmo. A gente joga mesmo. Para se proteger. E essa é a nossa história. É uma história de luta, é uma história de enfrentamentos. Agora, sabe, se eu não fosse, né, se eu não tivesse que lutar tanto, eu estava completamente aposentada. Linda, maravilhosa, na minha casinha, humildemente. Mas não. Jurema que falou uma vez que nós tínhamos que pagar uma taxa dupla, citando Cida Bento, que a gente não pode ser só professora, a gente tem que ser professora, doutora, titular, pós-doutora. Então, a gente é boa demais. Eles falam mal do nosso cabelo. O nosso cabelo bota relaxante, pente quente, formol, química, e nosso cabelo não cai, ninguém aqui é careca. Nós somos fortíssimas, nós somos importantíssimas, nossas vidas importam. Eles são mentirosos. Nós temos que começar a radicalizar e contar uma outra história. Eles quem? Os fascistas. Esses que dão golpe. Não foi, nosso governo popular e democrático era difícil, mas nós viram que nós avançamos, estávamos para e passo. O que diz o ministro? Era uma farra, a empregada estava viajando, o trabalhador estava podendo. Aí eles vêm em cima da gente. A gente só tem que acordar a força. Não nos deixar mais envenenar por esse veneno. Eu não fui moradora de favela. Nem por isso deixei de ser preta. Deixei de ser discriminada na porta do edifício onde eu morava, que o síndico do prédio falava assim, lá com as palavras dele, vocês podem subir, vocês até passam por branco, olha o lábio, aí ficava, né? Olha o lábio, não é tão escuro, olha, nem é tão escuro, quer dizer, palhaçada, né? Nem ligo, meus filhos não ligaram e vamos para frente, porque nós temos que estar lá, eles têm que nos aguentar. Então, assim, né, de que jeito vamos nos tornar negros nesta sociedade? Desse jeito, ouvindo as histórias corretas que estamos aqui para contar com força, categoria, saudando, né, muito, eu saúdo muito esses encontros que eu adoro. Eu não conhecia vocês quando eu era pequenininha. Imagina a gente com 10 anos junta. Não era que
Eles iam apanhar muito. Pena que sorte a deles que pegaram a gente separado. E agora estão desesperados. Sabe por quê? Porque a mesma internet que faz fake news junta a gente aqui. Isso aí, Glória. Saudar e vamos desenrolando essa conversa. Um beijo aí. Vitor Negroponte, meu querido aluno lá da FEBEM. Né? Um beijo aí para todo mundo que está nos assistindo. E vamos com força, vamos com tudo. Né? Trazer esse Brasil para a gente. Agora ele é nosso, para sempre. Obrigada, querida. Eu só queria lembrar, o Vitor Negromonte, né, uma gracinha, tá aí, foi seu aluno, né? Teve uma outra também aqui que entrou, que te deu um beijo. O fã-clube da Glória tá alto aqui, hein, gente? Maior fã-clube. Também quero agradecer aí a presença da Maiara Veiga. E o Jorginho, eu falei do Jorginho no início, o Jorginho é nosso amigo desde 1980, né, Jurema? Amigos negros de favela e periferia. De 79, amigos negros de favela e periferia. Mas, Jorginho, você quer aparecer mesmo, né, Jorginho? Eu falei de você logo no início do debate. Merece. Vamos, então, agora ouvir a nossa companheira Jurema Batista, que foi vereadora na cidade do Rio de Janeiro, deputada estadual, né? A gente tem uma história interessante, que a gente fundou a Associação de Moradores do Morro do Andaraí juntas, em 1981, então é uma companheira que está aí na luta há muito tempo, né? Também é da Rede de Mulheres Negras. Com a palavra, Jurema Batista. Boa tarde a todas e a todos que estão nos ouvindo, né? É, assim, um prazer estar aqui conversando com vocês, sabe, gente? Porque a gente está no momento do chamado isolamento social. Eu não tenho vivido isso porque eu tenho feito várias lives, encontros, eu e Rosário essa semana conversamos quase 3 horas pelo telefone, sabe? Lembrando a nossa história de infância. E a gente tem buscado, eu tenho buscado, né, contato com as pessoas, né? É claro que nada substitui um abraço, mas uma fala vinda de vocês aqui, pelo que eu já estou ouvindo, vai ser hoje, eu tenho certeza que eu vou dormir uma noite super tranquila. Primeiro, né, de saber que nós construímos um mundo diferente até o dia de hoje. Né? O que deu errado não foi por nossa culpa, porque o que deu errado foi a escravidão, principalmente, né? Que a base de sustentação do nosso país foi a escravidão. Então, da escravidão, né? Que o racismo já começa na escravidão, quando eles acham que nós não éramos humanos e podíamos fazer o trabalho pesado, o trabalho sujo, né? Como a origem da palavra enfesado, por exemplo, tem a ver com isso. Eram os negros que carregavam as fezes dos brancos e ficavam todos enfesados, e por isso ficavam com a cara feia, porque ninguém cheirando a cocô vai ficar feliz, né? Então ficavam enfesados de cara feia. Então, me apresentar, a Rosário já me apresentou, mas eu também sou professora de português e literatura brasileira, também me formei com crédito educativo, naquela época não tinha cotas, e foi, assim, uma coisa boa para mim, e depois fiz especialização, que é isso que eu falei com a Glória uma vez, porque para eles a gente nunca está à altura, né? Aí a gente vai estudando, e aí eu fiz uma especialização em políticas públicas e em gestão pública também. Eu li o PERJ. E depois eu falei assim, bom, agora eu não vou estudar mais não, porque, sabe, eu gosto muito de fazer outras coisas também, né? E eu dou maior força para as pessoas estudarem. Eu era deputada na época que votaram as cotas, no Rio de Janeiro. Eu era presidente da Comissão de Combate à Intolerância, Racismo, Desigualdades. Eu dei parecer favorável às cotas para a UERJ, que foi a partir daí que abriram as cotas para todos os lugares, né? E, assim, tenho muito orgulho, né? Inaiá, de ter frequentado tua casa, Inaiá. Aqueles almoços que você fazia, a gente sempre estava junto, né? Eu, você, a Rosária, nosso querido Prudente, que eu nunca vou me esquecer, sabe? Aquela pessoa linda,
sabe? Que nos ensinava tanto, tão sábio, tão humilde, sabe? Então, é isso que a Glória falou. A gente militou com gente peso pesado, tá? Eu fui para a universidade, fiz um monte de coisa, estudei a beça, mas a minha escola principal é o movimento negro. Por quê? Porque foi no movimento negro que eu conheci Lélia Gonzalez. Foi no movimento negro que eu conheci Francis Fanon. Foi no movimento negro que eu conheci Malcolm X. Foi no movimento negro que eu conheci ai, meu Deus, o reverendo Batista lá, nossa, né? O Fanon também, se lembra? Luther King. Foi no movimento negro. Foi no movimento negro, porque quando eu era menor, na minha casa, a Rosália sabe disso, a gente não tinha nem luz elétrica. Eu nem sabia que estava vendo um negócio chamado ditadura no Brasil, porque eu só ouvia a rádio à noite, né? A Voz do Brasil, e aqueles programas que eram todos censurados. Não tinha jornal, na minha casa eu não lia jornal, eu não sabia que tinha, né, ditadura no Brasil. Eu fui saber que tinha ditadura no dia que a secretária da OAB morreu. Eu estava chegando na faculdade e o pessoal fechou a faculdade, DCE Marilena Vilas Boas, porque também foi assassinada na ditadura, e o pessoal estava saindo para o enterro da dona Lida Monteiro. E aí falaram para mim o que estava acontecendo. Eu falei, então também eu vou. Sabe aquele vai, né, como no oba-oba, né? Aí eu fui. E eu fui entender o que era racismo um dia, quando Lélia Gonzalez e Carlos Alberto Medeiros fizeram uma palestra lá na Universidade Santa Úrsula, onde eu estudava, e o Reinaldo, que foi meu assessor, que foi assassinado, era historiador também, e ele falou que eu tinha que ir na palestra. Eu falei, que eu vou nada nisso? Estou inventando coisa, isso é coisa dos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem esse negócio de racismo, não. Aí, Rosália sabe, tudo Rosália sabe. Eu usava uma peruquinha, não era lace, não, agora a galera usa lace. Usava uma peruquinha mesmo, eu tinha duas, uma para dia de semana, outra para sair final de semana. Porque eu tinha vergonha do meu cabelo, né? Eu tinha vergonha, porque meu cabelo era cabelo duro, né? Era cabelo, como eles diziam, né? Era cabelo ruim. Então, se o cabelo é ruim, então eu ia mostrar meu cabelo ruim. Então, eu usava a tal da peruca, né? E aí, como é que o Hermógenes fez para me levar para a palestra? Ele falou assim, se você não for para a palestra, eu vou arrancar essa peruca tua aqui no meio da sala. E todo mundo vai saber que isso não é seu cabelo. Quer dizer, foi um ato um tanto quanto abusivo, mas que eu agradeço a ele, né, por isso ter acontecido. Foi minha primeira reunião de movimento negro na universidade. E depois de lá, para cá, aí as coisas mudaram, né, não dá para contar isso tudo, a história. Minha história é muito, de uma menina muito pobre, nascida e criada no Morro do Andaraí, junto com Rosália Lemos. Sou filha de um ex-presidiário, alcoólatra, de uma empregada doméstica. Ai, fiquei emocionada. Mas a minha mãe, que a Rosália ama até hoje, de paixão, ela falava igual a mãe de Glória. Minha filha não vai ser empregada doméstica. Eu sou, mas ela não vai ser. Minha filha vai ser o que ela quiser ser. E eu, desde pequena, começava a dizer que eu queria ser professora. Eu dava aula em um monte de lugar, ontem o Rosário estava lembrando, dei aula no Mobral, dava aula em particular, nas casas aqui do Grajaú, de classe média, sabe? Eu fui fazendo isso, e as pessoas diziam que eu era maluca. Isso agora eu é doida. Eu andava toda mal arrumada. As primeiras vezes que eu entrei na delegacia, depois eu entrei pela política, foi para pegar um atestado de pobreza, ou seja, pobreza no Brasil sempre foi caso de polícia. Para que eu ganhasse uniforme na escola, para que eu não pagasse a caixa escolar, minha mãe tinha que apresentar na escola um atestado de pobreza. E onde tirava o tal do atestado de pobreza? Na delegacia. E como o atestado de pobreza era uma coisa burocrática, então eu via gente entrando esfaqueada na delegacia, gente entrando com tiro na delegacia, gente entrando com
algemas na delegacia, e eu ficava lá quase minha mãe o dia inteiro, até às vezes no final da tarde, aí vinham dar o tal do papel de atestado de pobreza, né? Então, eu era pobre de Maré Desci e pobre, comprovadamente pobre pela polícia. A polícia me deu um atestado de pobreza, né? E eu me lembro que muitas mães de amigas minhas diziam que não ia lá, não, que isso era uma vergonha, ter que entrar na delegacia para pegar um atestado de pobreza. Minha mãe falava, vergonha vai ser minha filha ficar sem estudar, porque ela gosta de estudar, ela quer estudar, então ela vai estudar. E a minha mãe fez isso tudo, né? Nós somos 3 irmãs, e a minha irmã mais velha foi trabalhar, né, em casa. Quando eu estava escrevendo meu livro, a pessoa me corrigiu, né? Em casa de família. Ela falou, Jurema, que casa de família? A sua família também era uma família, né? Então, minha mãe foi trabalhar na casa das madames e ela me levava para essas casas. E ela fez um trato com as madames que era o seguinte, ela ganharia menos, tá? Para me levar, mas em compensação não faria nada na casa. Eu lembro que um dia ela me chega na casa, me encontra a patroa me ensinando a colocar a mesa. Ela tinha ido à padaria, estava com pão debaixo do braço, e ela falou para a patroa, ué, o que a Jurema está fazendo? Ela, estou ensinando ela a botar uma mesa. Ela, a Jurema botar mesa? Eu não trouxe ela aqui para isso, não. Já para o quarto, Jurema. E ela sempre, eu fiquei muito tempo num pequeno quarto de empregada, e lá, inclusive, foi onde eu aprendi o gosto pela leitura, por isso que daí, depois eu fui fazer literatura, porque tudo que não prestava ia para o quarto de empregada. Escovão, que eu usava naquela época, jornais que eles usavam, revistas que eles usavam, botavam nas prateleiras, e eu, como não tinha o que fazer, e também os gibis das crianças, de todos os gibis, Bolota, Riquinho, Tio Patinhas, eu aprendi a gostar de ler lá em uma dessas casas que minha mãe trabalhava, que foi uma das casas que ela ficou mais tempo, porque ela não ficava muito tempo, porque depois ela bebia e a patroa mandava embora, né? Enfim, foi assim, foi muito engraçado que eu e Rosário conversamos essa semana, a gente riu tanto, porque primeiro, eu não sabia que eu era pobre, né? Uma coisa que a elite fez muito bem, principalmente na ditadura, era a gente não ter pertencimento de classe, né? Eu não sabia que eu era uma pessoa pobre. Eu comecei a entender, assim, quando a mãe me levava para essas casas que ela trabalhava, que às vezes ela dormia no emprego, e às vezes ela me deixava na comunidade. Dependia da casa. Quando ela conseguia negociar, ela me levava. Quando ela não conseguia, ela me deixava em casa e chegava à noite. Eu ficava o dia inteiro no morro e corria para cima, para baixo. E ela dizia, Jurema, você está medindo o morro. Para de medir o morro. Porque as pessoas falavam, a Jurema ficava subindo e descendo o morro o dia inteiro. E assim, né, foi uma história que, se eu tivesse noção, depois, gente, vou dizer uma coisa, hein? Terapia é muito bom, mas por isso que muita gente não consegue encarar, né? E até sai. Na verdade, eu fui sentir a dor da pobreza, a dor de ser considerado uma cidadã de segunda categoria, principalmente na análise. Aí eu juntei o movimento negro com análise, meu Deus, aí veio tudo, né? Aflorou tudo, e eu virei uma pessoa, na época, muito rebelde, graças a Deus. Eu fiquei uma pessoa muito, assim, indignada, eu fiquei de uma indignação, sabe? Porque, primeiro, a vida inteira me esconderam que existia racismo no Brasil, né? Então, assim, era pobre porque era pobre, quando cheguei na universidade, eu cheguei com essa ideia de democracia racial e cheguei com a ideia de que se eu cheguei ali foi porque eu estudei muito. É como se fosse mérito meu. Até que dei de cara com Lélia Gonzalez, que foi a primeira pessoa que falou disso, né? E eu entendi que não. Inclusive, só tinha eu de negra na turma, né? Por quê? Porque no país racista não tem lugar para todos os negros, muito pelo contrário. Né? E a gente começou a discutir a questão do apartheid, a gente ficou brigando pela questão do Mandela, e a gente fazia, né, um link, o que era a África do Sul, o que era no Brasil. Lá era oficial, e aqui era oficioso. Né? E foi assim que eu fui me construindo enquanto pessoa humana. A pessoa humana, Jurema Batista, nasce no movimento negro. Tá?
Foi no movimento negro que eu nasci como pessoa humana, que eu comecei a reivindicar a humanidade, não para mim, mas para todos os negros e negras. E é por isso que é importante a gente estar fazendo essa live aqui agora. Acho que vai dar tempo, né, para contar todos os casos que eu já recebi de racismo. Mas assim, isso aí que todo mundo acontece, né? Entrar no lugar e a porta de serviço, antes da lei, que é a lei do MINC, que proíbe que empregados tenham que entrar por elevador de serviço. Eu cheguei na casa de uma amiga minha em Copacabana, era uma festa, a gente fazia parte de um grupo, e aí, daquelas casas, apartamento que você tem um elevador que sai na sala e já tem um elevador que sai na cozinha. Eu não sabia de nada, entrei no elevador, saí na cozinha. Quando ela deu de cara comigo na cozinha, o que você está fazendo aqui? Falei, subi. Ela, por onde? O elevador. Mas quem mandou você entrar naquele elevador? Falei, o porteiro. Ela desceu. Daí foi lá embaixo, arrumou um banzé com o porteiro. E aí que eu fui entender, né? Isso é um caso mais leve. Tem mais cabeludo, não vai dar tempo de contar, que eu tenho que ouvir vocês todas, né? E a Rosália faz a live 2, semana que vem, ou daqui a 15 dias, quem sabe, para a gente poder contar mais esmiuçadamente quais foram os problemas de racismo que nós vivemos, que deixaram cicatrizes, né? A dor, ela sara, mas as cicatrizes ficam. Só que todos nós temos cicatrizes, nós aproveitamos dessa cicatriz para criar resiliência, para que possamos brigar, para que nós tenhamos um país, democracia racial, isso aqui não vai existir não, mas onde o negro saiba que pode ocupar qualquer espaço, porque no livro de Lélia Gonzalez, né, O Lugar de Negro, a gente aprendeu o quê? Que o negro tem um lugar reservado nessa sociedade racista, tem um lugar reservado para nós, que é o lugar da não visibilidade, que é o lugar da não educação, que é o lugar da não saúde. E a gente hoje luta para que nós que queiramos estar no lugar que quisermos, não no lugar que eles definiram, e de preferência nos melhores lugares. Vamos lá? Vamos junto? Estamos nessa. Obrigada, Jurema. Importante, né, essa sua fala. Eu quero passar agora a palavra para a professora Isa. Aqui ela trabalha com educação infantil, né? Fala um pouquinho aí, Isa, se apresenta mais. Oi, gente, boa tarde. Quero agradecer o convite, participar dessa conversa, né, profunda. Eu estou aqui altamente emocionada, porque nós sabemos que as histórias das mulheres negras sempre têm uma particularidade, né? Tem algo sempre muito comum entre a gente. E quando a Rosália me fez o convite, foi um pouco mais atrás, né? E nesse momento eu fiquei assim, meio sem saber se participava ou não. Então, eu fiz uma coisa arrumadinha. Quando ela falou do quem sou eu meio que parafraseei, peguei uns frases lá do Luiz Gama. Quem sou eu? O que importa é quem. Sou uma mulher negra, professora, militante, e trago na fonte escrita a palavra alguém, que neste momento, doída, com a perda do meu irmão Oscar, dor essa que me impulsionou a participar dessa pauta, tá? Desse debate tão importante. Dizer o que sou e o que sou e o que penso me custou muito caro, sempre me custou muito caro. E aqui, com todo senso, eu quero deixar a minha denúncia de hoje, né? Não a flexibilização, ao distanciamento social. E também falar um pouco dessa falácia da testagem em massa, que nosso município fez com que o prefeito fosse parar lá nas páginas dos jornais franceses. Mas que, nesse momento, não é bem assim que está acontecendo. Que sejamos todos francos, né? Ser franco nesse momento é dizer de onde eu venho. Venho também de uma família pobre, né? A mãe era costureira, passadeira, meu pai pintor, mas com muita história de alcoolismo nesse meio. Éramos 5 irmãos, atualmente 4,
mas que minha mãe também sempre nos deixou assim, se não quiser lavar a privada de madame, tem que estudar. Né? Ela sempre frisou isso para a gente. E aqui, ouvindo as histórias anteriores, né? Quando a Jurema fala do cabelo, eu me lembro que nós tínhamos uma tia também que falava muito do nosso cabelo, e assim, dos netos, né? Minha avó paterna é descendente indígena, então tem aquele cabelo cacheado, mais amaciado. E o meu cabelo e outros cabelos. Na realidade, o cabelo das mulheres saiu o cabelo mais carapinha e dos homens menos carapinha. Então, eu tinha uma tia que passava pente quente. Aí, gente, é assim, quando eu lembro daquele coisa esturricando assim, né? E aí aí eu sempre chorava, nunca quis, minha mãe nunca quis fazer isso com a gente, mas essa minha tia achava que tinha que fazer. E aí um dia me pegou e botava aquele pente quente, é um pente de ferro, né, que bota no fogo, botava no fogão, aí era fogão a lenha ainda. E aí quando chegou na minha vez, ela falou assim: "Ah, mas o seu é terrível, o seu é daquele teimoso danado", aí botava aquele pente assim, puxava, vai sair aquela fumaça, aí eu gritava: "Não quero, não quero". E aí minha irmã mais velha que veio e me tirou dessa situação. E assim, são situações inusitadas, né? Mas nós tivemos, então eu sempre morei nesse espaço, hoje no espaço mais acima, mas minha mãe veio para Niterói com nós 5 pequenos, meu pai saiu do Rio de Janeiro, foi para São Paulo e ficou por lá trabalhando, saiu daqui jovem ainda, ficou por lá trabalhando, casou, teve 5 filhos. Hoje eu acho que era para ter nós estarmos numa situação financeira boa, porque ele trabalhou em Furnas, quando Furnas começou a se erguer, né, enquanto uma cidade forte, por causa realmente de Furnas, meu pai resolveu vir embora. Ele veio embora com uma mão na frente, outra atrás, com 5 filhos. E teve aquela enchente de 64, e minha avó já achava que meu pai tinha falecido, que meu pai já não existia mais. E minha avó rezava, acendia a vela, e de repente meu pai chega, casado com 5 filhos, e aí nós fomos morar na casa da minha avó, que ficava mesmo na Fagundes Varela, no final dessa travessa onde eu moro atualmente, mas não era no morro, era no final da travessa. E aí nós fomos ali, eu lembro dessa dificuldade toda de morar, né? Morar no quarto, 5 irmãos, né? Meu pai e minha mãe nesse quarto, onde minha mãe tinha que trazer, quando meu pai fazia compra mensal, minha mãe tinha que esconder, porque também morava uma outra tia, tinha meus tios solteiros e morava também um tio meu casado, mas a casa era no mesmo quintal, mas era assim, de parede e meia, né? Então, eu lembro mesmo das dificuldades de dormir no chão, botava os colchões no chão, porque a gente não tinha espaço. Tinha uma cozinha, que era uma cozinha uma cozinha coletiva, para as 3 casas, né? Que era a casa da minha avó, onde nós morávamos num quarto, não, 2 casas, e a casa da minha outra tia, assim, que era de parede e meia. Muitas dificuldades, minha mãe saía, pegava a pobreza na delegacia, minha mãe também fez esse percurso, e ela trabalhava como doméstica numa casa aqui na rua, na Fagundes Varela, e aí ela trazia o resto das comidas já pronta para a gente, e muitas vezes não precisava ter que usar aquela cozinha coletiva, porque era coletivo, né? O que fizesse lá tinha que redistribuir para a família inteira e nunca que nós ficávamos sempre com a menor parte. Então, minha mãe trazia quietinho os embrulhinhos dela lá na bolsa e botava todo mundo no quarto para a gente comer ali, só nós 5, nós 7, né? E nos alimentarmos dessa forma. E quando fazia a compra do mês, era aquela compra dividida para todo mundo. Então, foram momentos difíceis, né? Mas ela sempre muito determinada. E aí eu também esqueci de fazer lá no meu início, falar, né, das nossas ancestrais, cumprimentar nossas ancestrais, que são as responsáveis por nós estarmos aqui hoje contando essa história. E minha mãe também sempre foi uma mulher muito determinada. E passamos por muitas dificuldades. E esse terreno era um terreno que ele abrangia uma parte maior. Então, quando minha mãe, depois que
ficou um pouco mais socializada aqui em Niterói, acho que por isso que ela criou a gente muito agarrada, ela não conhecia ninguém aqui, e pediu ao dono do terreno para construir mais em cima. E aí o dono do terreno autorizou, nós construímos. Mais em cima é onde a gente mora hoje, atualmente, é um espaço particular. E aí vem todos os momentos de racismo, né? Porque... E aí minha mãe, antes disso, batalhou bastante, sempre falou, meus irmãos estudaram, minhas irmãs estudaram, e cada um conseguiu sua colocação, coincidentemente, né, todos fizeram concurso público, porque ela sempre viu o concurso público uma estabilidade, sempre falou que nós estudássemos, que nos esforçássemos para tal, porque era uma forma e uma garantia, né? Nada que hoje em dia esteja aí muito em voga contra os servidores públicos. E então, quando eu penso assim, todas as histórias de racismo, mas o que mais me marcou foi na minha fase escolar, né? Eu estudava no IEPIC e aquela coisa de cola a prova, né? Teve uma prova na turma anterior e aquela turma anterior recebeu a prova e todo mundo pega, olha. Então, o grupo todo da turma, todo mundo tinha visto a prova, era uma prova de português, eu sempre gostei muito de português, sempre gostei muito de escrever. E aí a professora foi e entrou na sala. Quando a professora entrou na sala, a prova estava na minha mão, eu fui e botei embaixo da carteira, e a professora viu. Então, a professora chamou, não esqueço nunca o nome da professora, e ela chamou e perguntou o que era. Eu fui, né? Ó, a prova é de português. Ela olhou a prova e falou, olha, a prova de hoje está cancelada, porque a aluna Isa Lúcia Correia Veiga está com a prova, colou, então não é justo ela ter acesso à prova e vocês não terem. Quem mais viu a prova? Aí a turma, naquele silêncio, eu nervosa, eu querendo explicar, o professor, ela não, aí cala a boca, me, assim, destratando de forma muito... E eu só tinha 9 anos na época. De forma muito, assim, grosseira. E aí eu falei, olha... Eu falei, bem, já que ninguém quer falar nada, eu vou ficar quieta. Aí um menino entrou, ele levantou, era o aluno mais inteligente da sala, da turma na época, o André levantou e falou, não, professora, não é justo isso. A turma inteira, se Isa vai tirar 0, a turma inteira vai tirar 0, porque a turma inteira teve acesso à prova de português. E, aliás, Isa nem teve acesso porque ela foi a última a pegar a prova. E muita gente pegou a prova e tem até cola na carteira. Aí a professora desabou, né? Aí ela ficou assim completamente fora de si e eu comecei a chorar. Eu já estava ali me segurando, querendo falar, e ela o tempo todo não deixou. Então, mais tarde, quando eu pude... não fiquei, como a Jurema falou, fiquei muito a par, né, da ditadura, porque nós não tínhamos televisão, nós só tínhamos rádio. Depois de muito tempo que nós fomos ter televisão, era uma televisão inteira para todo mundo, para todos os... nem lembro quanto nós éramos, acho que nós éramos só nós 5. Acho que nós éramos umas 10 ou 11 crianças, e era uma televisão única, e não dava para todo mundo assistir. Então, eu também, a ditadura apareceu assim, eu só fui saber muito mais tarde, né? Participar um pouco disso mais ativamente. Tive um tempo, frequentei ainda na adolescência o IPCN, fui algumas vezes, em algumas reuniões com meu irmão mais velho, mas não era uma coisa assim constante, e comecei a ler um pouco sobre essa questão do racismo. Isso sempre foi muito demarcado. Embora eu não tivesse acesso à leitura, à mídia, assim, de um modo geral, mas isso sempre foi muito demarcado, porque aqui a Fagundes Varela é uma rua de pessoas brancas. Eu nunca morei em comunidade, mas as pessoas eram brancas, nossos amigos eram brancos, né? Negros éramos nós que morávamos nesse lugar demarcado. Então, a história da educação sempre foi muito presente para mim. Aquilo nunca saiu, aquela professora nunca saiu da minha mente.
embora eu tenha... Aí optei pela psicologia, porque eu acho que a subjetividade da criança negra, assim como a minha foi invadida, foi destruída naquele momento, que ela quis me expor, né? Eu acho que era importante ter a professora ter esse outro olhar para esse aluno. E ao longo da minha trajetória, então eu fiz a psicologia, mas já era professora e resolvi continuar na área mesmo do magistério. Dei aula na educação infantil, na educação básica, né, no ensino fundamental, também na educação de jovens e adultos, e cada modalidade de ensino que você passa, você vai vendo que a questão do racismo é mais dura, mais encrudecida, né, com a roupagem mais dolorosa, digamos assim. E também não foi diferente quando eu cheguei agora na educação infantil, né? Então, eu acho que é importante esse diálogo, é importante esse debate. Espero que nós possamos avançarmos, né? Aham. Ter o público para esse debate que não é só da professora negra, não é só da população negra. E a escola ainda tem esse olhar, né? Que ela é que é negra que fale disso, não tem nada com isso. E os nossos alunos negros sofrem todo tipo de violência, né? Nesses espaços, que é a escola, e que é um braço do Estado, né? Um braço forte do Estado. Há uma conversa, um diálogo de todos, e aí de todos, brancos e não brancos, né? Que nós poderemos avançar por esse mundo, por uma sociedade mais justa. Mas também, como foi falado aí, eu acho que somos potência e resistência, e não nos calaremos. Obrigada, Isa. Muito obrigada mesmo, né? Agora vamos passar para a Vitória. Eu vou ser a última a falar dessa coisa de memória, tá? Vitória, estudante de engenharia mecânica, seja bem-vinda à turma. Eu queria só fazer um comentário. A minha amiga Josiane Peçanha falou assim: é muito bom ouvir as mais velhas. Eu odeio esse termo mais velha. Eu nasci antes, entendeu? Estamos na luta juntas, independente do ano que nós nascemos. Eu, quando militava com Lélia Gonzalez, eu falava: você só nasceu antes de mim. Se eu tivesse nascido no seu tempo, eu estava com você aí juntinha, como eu estou com essa idade que eu tinha 23 anos, entendeu? Então, seja bem-vinda, Vitória, com esse acolhimento nosso e com o nosso compromisso com a renovação do nosso movimento, do nosso ativismo, né? Na verdade, é isso. Vocês, jovens, têm que entrar na luta com a gente para vocês continuarem seguindo a bandeira, né? Seguindo na luta e passar o bastão mais adiante. Seja bem-vinda. Eu só queria, antes, agradecer algumas pessoas que deixaram um comentáriozinho. A minha querida Josiane Peçanha, que eu amo tanto, Sandra Belo, querida, né, que foi nossa companheira de ativismo durante muito tempo, final de 70, jornal Favelão, né? Morava no Morro dos Cabritos. Querida, que saudade de você. A Catalina Zambrano, uma companheira também nossa, ativista na América Latina contra o preconceito também, feminista, a Érica Azevedo, a Rutinha Ferreira, a Cláudia Miguel e a Jéssica Azevedo. Tá? Valeu aí por estarem com a gente. Então, com a palavra, nossa querida Vitória. Peraí, vou habilitar seu som. Agora sim? Ótimo. Oi, gente. Prazer, meu nome é Vitória. Eu sou estudante de engenharia mecânica. Eu milito pelo movimento estudantil e pelo movimento negro, pelo movimento feminista. Sou do Enegrecer, coletivo Enegrecer. Hoje estou como diretora de combate a racismo da União Estadual dos Estudantes. Sou do Rio, interior Baixada, porque eu sou de Paracambi, que é uma última cidade da Baixada Fluminense,
e divisa com a primeira cidade do Vale do Além Paraíba, né? Paraíba não, Vale do Café. Então, tô aí nessa meiuca. E, assim, eu quero muito agradecer mesmo o espaço e a todas vocês de dividir mesmo, né, as histórias de cada uma. Muito engraçado, eu fiquei percebendo durante as falas como, não importa a época, como a gente passa, às vezes, pelas mesmas coisas, assim, cada mulher negra. E é muito engraçado, assim, eu acho que a gente vê como realmente o racismo é estruturado na nossa sociedade. Porque é isso, assim, não importa em qual momento do Brasil você passou, que você esteve e foi na sua infância ou na sua colocada, mas tipo, você passa, as mulheres negras passam por coisas que são muito semelhantes. E eu também, assim, já passei por várias. A minha família não é uma muito humilde, assim, a gente tem uma condição razoável, nunca passei fome, nunca tive nenhum ponto com relação a isso, nunca precisei trabalhar desde cedo, foi uma opção minha mesmo, porque eu sou independente, gosto de ser independente, então foi uma opção minha começar a trabalhar muito cedo. E eu sou cria da FRJ, estudei lá por um bom tempo, assim, né, no ensino médio, fiz curso de técnico em mecânica, concominado com o ensino médio, então ficava lá por uma boa parte do meu tempo, então, já que eu ficava lá vendendo algumas coisas, mais, mas, assim, era só mesmo para eu, quando eu quisesse sair do lugar, eu tinha meu dinheiro, eu não precisava tirar de casa, né, de um dinheiro que meu pai podia de ajuda para pagar uma conta e tudo mais. Eu sempre quis ser responsável com relação a isso. Então, desde sempre eu trabalhei. Pelo menos assim, no meu momento de escola e tudo mais. Mas é isso, eu quero retomar a fala da Asa, quando ela coloca que como a escola às vezes é perversa, né, com as crianças. Eu senti muito isso, assim, quando eu era mais novinha, porque a minha educação não veio toda da escola pública. Eu estudei o comecinho o jardim, né? Eu estudei em escola pública, depois eu fui para uma escola particular. Meu pai trabalhava como vigilante e ajudava, e faz tudo, assim. Meu pai era a pessoa que trocava a pia do banheiro quando quebrava, ele era a pessoa que trocava a lâmpada, ele era a pessoa que ficava ali andando no recreio para ver as crianças que estavam fazendo bagunça. Meu pai era essa pessoa da escola. E aí eu estudei onde ele trabalhava, e lá eu sofri, assim, diariamente. Para mim, teve um momento que eu fiquei assim, mal e falei que eu não queria mais voltar a estudar, porque era um tormento eu ter que acordar para ir para a escola para ouvir brincadeiras que não são brincadeiras e tal. Eu sofri muito com isso. E a primeira vez que eu realmente entendi qual era o meu papel, que eu, assim, porque é isso, né? A gente, quando se olha assim no espelho, a gente é mais nova e sofre muita coisa, a gente quer, às vezes, não ser negra, né? E é isso, eram, às vezes, as coisas que eu olhava e falava assim, cara, eu tive que nascer com essa cor, por que o meu cabelo, eu nasci desse jeito, com esse cabelo, com esse nariz, com essa boca, por que eu não nasci branca, por que eu... E isso era um tormento para mim, às vezes, né? A primeira vez que eu me deparei realmente com racismo foi dentro da escola, e assim, muito claro, não foi nem aquele racismo velado, quando ele, tipo,
fala que eu não sou bonita, sabe? Não foi nem isso. Foi realmente claro quando eu, com 10 anos, eu ouvi de uma menina que estudava comigo que eu não era ser humano, que eu não deveria nem estar ali, porque é isso, o macaco não precisa estudar. E foi isso, com 10 anos, que eu escutei, e aí eu fiquei naquela parada, olhando assim, falando assim, que merda. É uma coisa que eu sempre quis esconder de mim, que eu era negra. E agora tá, tipo, tá aí, eu sou. E é isso que eu vou encontrar pelo resto da minha vida, assim. As pessoas diminuírem realmente por causa do corpo, por causa da onde você mora, não só as pessoas, mas o Estado também legitimando esse tipo de coisa, né? Legitima isso quando ele usa o genocídio não só com ação policial, eles não nos matam só na ação policial, né? Eles nos matam quando eles congelam a verba para a saúde, e a gente sabe que a maioria das pessoas que usam o Sistema Único de Saúde são negros e negras. A gente sabe quem precisa quem utiliza mais as escolas públicas e tira a verba da educação. Isso também nos mata na falta de assistência social, que a gente precisa. A nossa eu posso falar hoje pela juventude. Hoje a nossa juventude, ela passa por tanta coisa e fica para ela tanta coisa, porque é isso, diferente da geração de vocês, que não tinha informação, aí muitas não sabiam nem como que estava acontecendo no Brasil. A gente tem demais e sobra, transborda e borbulha de informação. E aí, como a gente filtra isso, né? Porque é tanta coisa na nossa mente que a gente adoece. A juventude negra do Brasil, ela está doente. É uma juventude que ela precisa mesmo de acompanhamento psicológico, precisa mesmo... Porque, cara, não é fácil para entrar sempre na televisão ou abrir o celular e ver que um jovem negro foi morto, tá abatido. E hoje a gente tem isso muito aflorado, e o tempo todo é isso, é essa informação que a gente tem. E amenizar isso tudo, a única forma que a gente tem de pensar e ficar mais calma é no afeto com seus amigos. Você conversar, você tá trocando, você tá numa mesa de bar bebendo, que hoje é uma coisa que a gente não tá podendo fazer. E querendo ou não, é algo que é saudável pra gente, né? Porque isso, é dali que às vezes gera força para continuar seguindo e continuar tocando a vida e fazendo exatamente isso que vocês falaram, né? Resistir, porque é isso. A população negra do Brasil, ela resiste muito, né? Porque é isso, foi política pública, um Brasil branco. Foi uma política pública. Então, se a gente hoje está aqui, realmente a resistência foi a resistência de uma mulher negra que não foi, sabe? A gente é não diria canal, a gente é isso, a gente é vida, né? Vida. Então, é muito importante quando a gente tem espaços como esse contando histórias. Não só do que a gente viveu de ruim, mas das nossas vitórias. Olha, eu, Pense, interior do Rio, consegui passar muito bem colocada na UERJ para fazer engenharia.
sabe? Isso também foi fruto de uma política pública quando colocaram o IFRJ aqui na minha cidade. Sabe? Quando eu pensei que eu iria estudar no colégio federal e hoje estaria com um curso que é muito elitizado. E o curso de engenharia na UERJ, ele é bem engraçado, porque como a UERJ é um sistema de cotas muito amplo, assim, a gente vê vários pretinhos nos corredores, me dá aquela coisa, tipo, aquele acalanto de falar assim, é isso. A gente precisa pensar em exatas com um olhar afrocentrado. A gente precisa de espaços, né? A gente precisa gerar pensamentos nossos realmente diferentes, né? Porque hoje a maioria dos livros são de brancos. A gente precisa gerar conteúdo nosso, preto, potente, porque é isso que a gente é, potência, né? Se hoje o Brasil ele é que é, né? Se tem essas coisas que ele tem hoje, é graças à nossa mão de obra. Isso é até hoje. Então, a gente é potência, a gente é o que cria. Então a gente não vai criar só na mão de obra, só botando a mão na massa, não. A gente vai criar conteúdo. A gente vai criar forma de o nosso jeito, o nosso olhar, né, de pensamento e de vivência. E é nesse momento força também, quando todas as mulheres maravilhosas contam a sua história de vida e falam como a educação é extremamente importante, porque né? Hoje eu sou cotista da UERJ, entrei pelas ações afirmativas, tenho muito orgulho, porque é isso, foi uma política pública que foi pedida por nós, movimento negro. Então, é muito importante esse aquilombamento. Obrigada pelo espaço e por esses minutinhos de eu contar a minha fala. Eu quis ser mais breve, mais sucinto, porque é isso, daqui a pouco eu tenho que trabalhar, porque eu também sou jovem trabalhadora, então é isso. Muito obrigada. Obrigada, amor. Coisa linda. Seja bem-vinda, tá? Eu estou Obrigada. emocionada, sinceramente, né? E, assim, como eu me coloquei por último para falar, né? Várias coisas que foram ditas, né? Tem muito a ver com a minha história, né? Mas eu queria, assim, falar para vocês, dividir com vocês, que eu nasci na Baixada Fluminense, né? E eu nasci em 1960, numa época que tinha um justiceiro lá na Baixada Fluminense, que era o Mão Branca. E o Mão Branca, ele matava... Depois que eu soube da história dele, né, pelo doutor Silvio Helt, que era um advogado lá no Morro da Andaraí, o Mão Branca ele era um delegado da polícia, né? E era um grupo de extermínio. Então, eu começo a minha vida tendo medo do grupo de extermínio, que até hoje extermina a gente, né? Hoje a gente poderia ler que é miliciano, né? Porque o papel naquela época do Mão Branca era parecido, né? E quando a minha mãe teve uma sacação muito interessante, porque ela sai da Baixada Fluminense e vai morar no Morro da Andaraí, né? Eu sou uma negra da favela, né? Eu fui criada. Eu até, às vezes, quando eu falo que eu nasci em Queimados, o pessoal fala assim, nossa, Rosário, eu não sabia que você tinha nascido em Queimados, não. Porque todo mundo se identifica, né? A minha identidade é favela, né? A minha identidade é Morro da Andaraí. E uma das coisas assim, do Morro da Andaraí que foi interessante, aí tem a ver com o que a Jurema falou, né? Que Dona Raimunda, por exemplo, Dona Raimunda, ela fazia umas empadas, gente, você não tem noção. O que era a feijoada da Dona Raimunda, o que era a empada da Dona Raimunda, né? E aí, sempre quando ela fazia, o meu caminho, que eu morava na última casa da favela, o meu caminho para ir para a minha casa, às vezes eu passava tinham 3 caminhos, né? Eu passava, às vezes, pelo caminho da Jurema.
Jurema, eu tinha 7 anos de idade, eu conheci ela assim, ela puxando minhas tranças. Ai, que raiva, garota, puxar minhas tranças. E aí, dona Raimunda, né, quando me via, só que Jurema depois começou a namorar. Aí Jurema começou a namorar meu irmão depois. Mas antes disso, ela ficava puxando minhas tranças. E dona Raimunda, ela tinha essa coisa de não querer que a Jurema fosse empregada doméstica. A minha mãe não, porque a gente era muito mais pobre do que a Jurema, né? Porque a Jurema era um filho só, minha mãe tinha 12 filhos. Então, minha mãe falou, e o trabalho tinha que acontecer para poder sobreviver, né? E a minha mãe chegou para mim e falou assim, ou você vai ser empregadinha de madame, ou você vai parar de estudar. Gente, eu fiquei louca. E como a minha irmã sempre me levava para casa da madame, eu ajudava a minha irmã a arrumar a casa, botar a mesa, não sei o quê. Aí a minha irmã conseguiu um emprego de babá para mim quando eu tinha 15 anos de idade. E aí eu fiz o 2º grau na casa da madame, entendeu? Então, assim, ali... E eu percebi, é engraçado, às vezes eu acho que eu já nasci perturbada, né? Eu já nasci atacada para a vida, né? Para ir para o enfrentamento. Eu, quando tinha 4 anos de idade, a minha mãe não tinha televisão, claro, né? A gente só foi ter televisão em 1978. A minha mãe, ela ouvia a Voz do Brasil. Aí, quando começava a Voz do Brasil, eu falava assim, começou a voz do abacaxi. Começou a voz do abacaxi. E a minha mãe, cala a boca, garota! E tinha um medo de não falar mal da Voz do Brasil. E aí a ditadura me marcou. Que na década de 70, o meu irmão era do Exército, né? Estava lá servindo. E uma vez ele voltou... aliás, ele tinha saído já, ele estava indo trabalhar, ele voltou, e meu irmão tinha um dente para fora, Batista, e aí ele chegou com aqueles dentes todos ensanguentados. E aí ele mostrou a marmita dele, toda cheia de capim, porque os policiais, né, eu me lembro a data de hoje, era 1974, os policiais bateram nele, acharam que ele era bandido, aí falaram que ele estava levando droga dentro da comida, dentro da marmita, aí pegou, jogou tudo no chão, ele teve que catar, ele catou, e voltou para casa chorando. Meu irmão, ele tinha 18 anos, um pouco até mais, 21, 22, uma coisa assim. Então, e eu sabia, e como a gente era muito pobre, eu tinha que ir catar xepa, né? E catar xepa, eu não gosto, gente, não me convide para comer em self-service. Eu não gosto de ficar em fila para comer o que eu posso pagar, por isso que eu só gosto de la carte. Né? Eu sei que é bacana, é legal, a gente vai, é mais barato, mas eu tenho trauma. Quando o Jurema fala que essa coisa da psicologia e o ativismo faz a gente se fortalecer, e é verdade. Né? Quando eu entendi, e por que eu fui fazer química? Todo mundo acha até hoje. Você é assistente social. Nada contra quem é da assistente social. Aliás, os trabalhos mais valorosos até hoje, todo trabalho de intervenção contra o racismo, é importante a presença de uma assistente social, é importante a presença de advogado e é importante a presença de psicólogo, que são os 3 eixos que fazem com que a gente morra. O índice de suicídio tem aumentado, a nossa juventude está mal, né, de cabeça. A gente, dessa idade também, a gente fica deprimida, volta e meia a gente tem que se ligar. Eu ligo para muitas companheiras, sabe por quê? Porque, às vezes, quando eu vejo alguém botar alguma coisa estranha no meu Face, ou então no Face da pessoa, eu vou lá e ligo, sabe? Porque a gente precisa se acolher, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa estar sabe, dando uma mão. E essa coisa de ninguém segura a mão de ninguém não é para ser retórica. Né? Esse negócio, uma sobe e puxa a outra, não é para ser retórica. Né? Isso tem que ser de verdade, isso tem que ser na ação. Né? Então, assim, essa vivência minha enquanto empregada doméstica, mas eu sempre falava, quando eu cheguei na casa da madame, eu falei para ela, eu estudo de manhã, porque de manhã é o melhor ensino. Eu só posso trabalhar, eu botei as minhas condições. Né? Eu só posso trabalhar de tarde e de noite. E eu fiz isso com maior dignidade. Né? Eu, quando passei a primeira vez para Química, eu passei para uma escola particular, uma faculdade particular, a Faculdade Pedro II, que era maravilhoso, né? Um ensino ótimo, excelente. Mas eu sabia que eu era pobre, eu não podia ficar numa escola particular. Estudei, fiz o vestibular de novo, porque naquela época era Sejura Rio.
né? E uma coisa, quando eu falo que eu não sou de cota, eu queria que tivesse cota naquela época, entendeu? Porque eu teria passado para engenharia química, que era o que eu queria. Porque eu fiz química, que era um pouquinho mais fácil de entrar, assim mesmo a concorrência era altíssima. A minha turma na UF de química, nós éramos só 3 negras, só 3 mulheres negras, no meio de 60 alunos, né? Então, assim, essa vitória nossa, né, da gente enquanto movimento social, da gente enquanto movimento de mulheres negras, da gente enquanto movimento negro, ela tem que ser aplaudida todo dia. Que a gente, com essa idade que a gente está, eu vou fazer 60 anos, Jurema tem 62, Glória tem 60, a gente, e Nayá tem mais, tem 60 também, nem Nayá. Não estou nem ligando, vamos falar a idade. Fala. A gente continua na luta. A gente continua na luta, e linda, bonita, poderosa, né? Porque é isso. O racismo não vai nos vencer. Porque a gente, enquanto a gente renovar a nossa força, e a gente renova a força como? Com vitórias da vida. Com as vitórias rosas da vida. A gente renova a nossa força com os nossos filhos. Aqui tem a Ayane, filha de Inayá, está aqui, já botou um comentário, né? Eu queria também mandar um abraço para a Wanda Menezes, a Miriam Castro, a Ayane, que eu já falei, a Jússi Machado, a Silva Araújo, o Jorge Pereira, que é nosso companheiro Zulu, né? E a Renata Penajoia. Né? São essas pessoas, são essas. A Rosane, agora que eu vi o comentário da Rosane, querida, irmã do nosso amigo, que foi-se, né, ano passado, né? Que coisa, o Romão, né? A Jurema falou do Prudente, gente, quando o Prudente passou para ser procurador federal, ele ligou para mim. Inayá se lembra, né, Inayá? Deixa eu só abrir aqui o seu coisa. Inayá se lembra. Aí Prudente ligou para mim, sabe? E eu estava em casa, né? Aí eu ainda estava casada nessa época. Aí ele falou assim: olha, você vem aqui. Ela era do lado do Escotó, aquele bar da UF. Você vem aqui, Rosália, que eu quero falar com você o negócio. Eu falei assim, mas Prudente, estou em casa, não sei o quê. Rosália, vem aqui, por favor. Ele era assim comigo, né? Irmão. A gente era irmão. Aí eu peguei, me arrumei e fui para lá. Menina, aí Prudente pediu uma champanhe. Eu falei assim: o que houve, Prudente, com champanhe? Filha de Ansan, cheia de pombagira, ficar tomando champanhe assim. Aí, meu filho, ele me contou. Foi uma felicidade. Aí depois vocês foram morar em Vitória. Aí você foi e falou, me chamou. Aí fomos eu, filhinho, as crianças, lá para Vitória, celebrar com vocês, né, o trabalho que o Prudente, né? Imagina, ele ficou tantos anos querendo entrar para juiz, ele tirava 10 em tudo e o racismo não deixou ele ser juiz. É isso. A gente, né, Glória? Jurema, Vitória, todas vocês, a gente pode ser muito boa, né? Mas se eles acharem que eles devem frear o nosso pulso, que eles devem frear o nosso caminho, que eles devem frear o nosso desenvolvimento humano, eles vão lá e tentam. Aí eles fazem, sabe como? Na entrevista, porque a entrevista é a coisa mais racista, porque você pode olhar nas universidades, né? Eu sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus de Lanilópolis, pode olhar nas universidades, esses concursos, eu entrei porque a minha prova não viam a minha cara, só via meu número. Quando era concurso de ver cara só, de ver número só, era mais fácil a gente ter ascensão social. Porque quando colocaram a coisa de provas de aula, entrevista, aí vão lá, demarca o racismo, vai lá e tira a gente. Entendeu? E a gente pode ser bom pra caramba, como era o Prudente. Né? Ele não passou para ser juiz. Então é isso. Nós estamos aqui, sou titular, né? Doutorado. Outro dia que eu me toquei, alguém me chamou, não, doutora Rosália, num grupo, né, de movimento negro. Eu falei assim, querida, use doutora só na questão acadêmica, porque aqui nós somos iguais. Aqui a gente não tem que bater, né, a titulação que a gente tem. Então a gente está aí. Oi? A gente está aí nessa luta, né? Eu tenho muito orgulho de ser filha
do Morro da Andaraí, ter nascido na Baixada Fluminense. Eu tenho... Hoje, vocês falaram sobre... Alguém comentou sobre Fanon, né? Isso, Sandra. A luta continua, né? Alguém falou sobre Fanon, escreveu aqui. A questão do Fanon... Eu, com 20 anos... foi a Célia Nonato. Eu, com 20 anos, eu li Fanon. E eu, quando era babá, o meu patrão, ele me contava histórias, porque ele chegava meia-noite do trabalho, que ele era engenheiro, ele dava aula na UFRJ, ele chegava meia-noite do trabalho e batia no meu quarto, aquele quartinho de empregada, ele batia no quarto que eu dividia, até eu queria fazer uma saudação, uma tristeza, a Maria Alice, né, que era empregada também nessa casa da Glória Queiroz. A Maria Alice, ela morreu agora de Covid, né? Uma tristeza, assim, 72 anos, muito triste, né? E eu dividi o quartinho lá com a Maria Alice. E aí, esse meu patrão, ele chegava e batia no quarto, eu tinha que levantar, no dia seguinte, acordar às 5h30, para ir na padaria, comprar pão e fazer a mesa para eles, né? Que eu era babá, mas eu era também essa coisa multifuncional. E aí ele acordava e ficava me contando a história do Egito. Eu aprendi, só que interessante, né? Ele não falava que o Egito era povo negro. E eu fui descobrir que era povo negro lendo. Então, Vitória, se hoje vocês têm muita informação, naquela época a gente não tinha esse acesso fácil à informação, mas nós buscávamos a informação. A Sandrão, no Maioria Falante, no Favelão, né? A Sandrão não era formada em jornalismo, mas a Sandrão fazia jornal, né? Colocava. A gente teve contato com uma literatura que a gente comprava em sebo. A gente é uma geração de sebo. A gente é uma geração de biblioteca física. Então, essa informação para a gente, nós buscávamos. Né? Hoje, pelo contrário, antigamente a gente teve uma formação muito mais bem fundamentada, porque a gente não ficava assim, frufrus de rede social, entendeu? Que aí bota só uma coisinha e ninguém vai ao fundo. Outro dia eu li um fragmento sobre o livro do Eldridge Cleaver, que é Alma do Exílio. E o fragmento, isso me motivou a comprar o livro, né? Almas do Exílio, que era um cara que foi do Pantera Negra, depois ele ficou de direita, né? Foi para o Partido Republicano, mas ele escreveu esse livro quando estava preso. E ele foi preso porque ele tinha o estupro como arma contra o racismo dos Estados Unidos. Né? Vocês sabem que tem alguns negros que eles usavam o estupro da mulher branca, que é errado, mas era uma forma de luta deles lá. Né? E aí a pessoa pegou um fragmento do livro que ele estava contando o que ele fazia na cela e por que fazia. Só que quando a pessoa tira do contexto do livro, né, e você só bota aquela parte, você acha que o cara é um desgraçado, que é um horroroso. E aí eu fui ler esse livro. Então, a gente tem que... Essa coisa de reconectar a nossa história e trazer as memórias é para a gente também ver como é importante a gente pegar as coisas na fonte, né? Como é importante a gente ler além dos manuais da engenharia mecânica, né? Porque eu li além da química, né? A Jurema leu além das letras, a Glória leu além da matemática, a Inayá leu além da medicina, a Isa leu além... Eu esqueci qual é a sua formação, Isa. Se formou em quê? Psicologia. Psicologia está lá, psicologia. Então, nós fizemos uma formação mais holística. É isso que é importante. Né? Então, a luta continua. Eu não me aposentei ainda. Eu já era para ter me aposentado, eu estava esperando certidão, não sei o quê, mas agora vou adiar um pouco mais a minha aposentadoria. Eu tenho missão no Instituto Federal. Eu tenho missão política. Eu coordeno, não ganho nada para coordenar a comissão de heteroidentificação. Vocês sabem o que é isso? É você estar na reta, né? Porque a gente vai... Hoje em dia, a gente tem muita fraude no acesso às cotas, muitas pessoas brancas mesmo. Aí, isso aqui falam, teve um que foi na praia, se pintou todo, aí quando ele levantou o braço, que a gente filma, né? Quando ele levantou o braço, a gente viu aquele braço branco igual leite. Aí
Aí, quando eles não aceitam serem desclassificados, né, não aptos, considerados não aptos, aí eles entram com recurso. E eu sou a presidente da comissão recursal. Aí a gente, na comissão recursal, analisa todos eles. Você sabe o que a gente faz? Quem é branco, a gente não deixa entrar, porque a cota é nossa. Também a gente tem que ter cuidado, porque muitos pardos têm sido alijados do acesso a cotas, né? Porque o pardo tem direito também. Porque se é o percentual de pretos e pardos, o pardo tem direito, mas o branco nunca. E o branco está fazendo isso. O branco, porque ele acha que tudo é para ele. O branco acha que o estudo, a educação não é para preto. Mesmo a gente sabendo, olha o avanço que a gente teve. Eu, em 1987, nós éramos 2,2% na universidade de negros. Hoje nós temos 26,4%. Parece que disseram agora que é uma mentira, gente, não vamos entrar nessa, não, que nós somos a maioria nas universidades. Não está essa maioria, não. Né? Eu não sei que estudo foi esse, porque lá no Instituto Federal a gente tem, o Instituto Federal ele sempre teve, porque antes das cotas raciais, nós fazíamos cotas sociais. Então, a gente sempre teve muito negro, né, das escolas públicas. Lá em Nilópolis, por exemplo, a gente botava 30% dos alunos da escola municipal dentro do IFRJ para fazer segundo grau ensino técnico. Né? Só que os brancos foram lá e proibiram a gente fazer cota social. Entendeu? Então, eles agora viram que a cota veio para valer e que a gente defende a cota e que o Supremo julgou por unanimidade a cota, eles querem pegar o nosso quilhão. Por isso que a gente tem que continuar nesses lugares. A glória lá na UERJ é importante, entendeu? Para garantir. Você, aqui, Isa, na Prefeitura de Niterói, por exemplo, a Prefeitura de Niterói fez um plano da igualdade racial, colocou lá que ia botar cota em concurso público. Cadê a cota em concurso público aqui em Niterói? Estão fazendo concurso sem a nossa cota. Né? Eu assinei essa semana um manifesto contra isso. Né? A gente tem que fazer valer a lei, porque os prefeitos eles acabam não fazendo valer a lei. Né? Eles acabam esquecendo. E lei, para ser cumprida, a gente tem que ficar em cima. Lei, para ser cumprida, a gente tem que ficar na vigilância. Né? E cobrar isso aí, Rosane, é isso mesmo. É um absurdo essa questão da nossa cota. Né? E a cota é nossa mesmo, para reparação. Né? A gente foi escravizada, a gente ainda existe a escravidão moderna, né? Que a gente ainda está nos subempregos. Nós somos 39 milhões de empregadas domésticas nesse país. A nossa reserva de emprego é no trabalho doméstico até hoje. Né? Quanto nós somos nas universidades? A gente tem cota para a entrada de estudantes, mas profissionais negros nas universidades. Quantas professoras titulares tem, né, Glória? Lá no Pedro II, na UERJ. Somos pouquíssimas. Então, a luta pela cota é isso, é a luta pela dignidade negra, é a luta pela reparação. Eu acabei. É uma luta e é uma correria, né, Rosália? Corre. Nós temos pressa de igualdade, temos pressa de reparação e temos pressa de ter a nossa dignidade na sociedade. E quero dizer que nós contamos nossas memórias, porque estamos em lugares que hoje são vitórias. Porém, isso não quer dizer que nós não sejamos ainda vítimas de racismo. Hoje, eles não me chamam de neguinha do cabelo duro, porque nem ligo, mas invisibilizam nossa fala sempre que possível. Então, hoje nós somos vítimas do machismo, do racismo, mas quanto mais a gente vai chegando nos espaços, mais sutil é o racismo. Não dá para você acusar. Quando eu entrei na universidade, um aluno me perguntou: a senhora tem doutorado? Aí, assim, depois os alunos, tem gente que gosta, não gosta, mas também professora de matemática, né? É difícil gostar. Mas como é que podia uma professora de matemática ter doutorado? Essa é uma fala que é pautada no racismo, na discriminação racial, de achar
que você, com preto, não pode ter doutorado. E ainda mais em matemática, com domínio em educação, né? Então, o racismo, ele é muito sutil. Esse racismo institucional, ele é de uma sutileza que ninguém é racista. A instituição é. No momento em que ela... Né, eu entrei na UERJ de Caxias em 2014, a única professora negra concursada. Depois vieram outros. Nós temos quadros maravilhosos, Janaína Damasceno, Rosângela Malaquias, né, Ana Paula Alves, né, o Luiz Cláudio, o Alexandre Ribeiro. Mas, quando eu entrei, era eu só andando por ali. E, pasme, as meninas negras olhando com aquela perplexidade. Isso é possível? Então, nós temos que estar. Rosália tem que estar, não aposenta nada. A gente não pode parar. Quanto Deus nos dê vida e saúde, e Jurema também, nós não podemos parar. Né? Não pode, Isa não pode parar, ninguém pode parar. Nós não viemos aqui a passeio. A gente passa batom, se diverte, toma uma cervejinha, mas a gente não veio a passeio. A gente veio virar esse jogo. Né? E até hoje. Só que hoje eu pergunto assim, quem é que tem coragem de chamar a gente de criolinha? Não tem, né? Mas não olham para a gente, não dão bolsa para os nossos estudantes, não dão condições deles se manterem na universidade. Aí eles têm que sair para trabalhar, não sei o quê, porque ele é universitário, mas não deixou de ser preto e pobre. Né? Hoje não precisa mais alisar o cabelo, quem contou aí do pente quente, hein, gente? E olha... Ia muito! Não, o pente quente era um presente que a minha avó dava. E o pente quente, o Marcel, que hoje é a prancha, ele não doía, queimava a orelha, queimava o pescoço, caramba. Queimava tudo. E a moça que fazia o cabelo dizia assim, não, fica aí, preto para ficar bonito tem que sofrer. Socorro. Olha, eu estou dizendo isso agora depois de 60 anos, nunca disse isso para minha filha. Então, hoje nós temos cuidados, tudo a gente filtra, a gente prepara. Né? Hoje, minha filha, quando entrou no colégio com uma Barbie preta, que minha mãe conseguiu comprar, a escola quase parou. Todas as meninas queriam, porque a minha filha estava feliz, porque ela tinha uma boneca da cor dela. Né? Mas, imagina, isso é racismo. E todo mundo, eu quero, claro. O que essa preta tem que eu não tenho? Exatamente. São muitas sutilezas, né, que se a gente for falar, mas você está paranoica. Você está de mimimi. Spike Lee. O Spike Lee. Rosália. O racismo ainda anda por aí, de braço dado com o Covid, massacrando ainda nossas crianças no ensino remoto, que muitos não têm condições de acessar. Essa é uma violência sutil. Então, né? O próximo debate vai ser sobre educação antirracista, tá? E você está Bora lá, né, Glória? A então Isa é isso, né, gente? Nós estamos sempre... Rosália, um minuto, Oi? rapidinho. Eu vou ter que sair, porque eu vou ter que começar a me arrumar para trabalhar. Tá, meu amor. Olha Tá só, bom? então faz a sua... E também a gente já está 1h e 51 minutos. Eu proponho que a gente vá para os encerramentos agora, porque 2 horas não dá mais muito 2 horas, né? Eu só queria anunciar que a Ivete Sacramento, que é secretária, né, lá em Salvador, está com a gente, né? que legal. A Ivete é uma companheira maravilhosa. Ela foi a primeira reitora negra, né? Sim. Reitora na UNEB, né? Então, é uma querida, minha amiga do coração. Eu tinha notado aqui quem é que entrou depois. A Ivete, a Maria Helena Andrade também, que é uma professora lá de Canoas, no Rio Grande do Sul. São companheiras. A Jurema agora entrou. Jurema Gomes, maravilhosa. Beijo, querida. Então, fala, Vitória. Rosália. Não, Rosália. a Vitória vai ter que Só um sair. instantinho. Rosália. Oi. Posso falar depois da Vitória que eu tenho que entrar em outro? Tá. Do Conceia. Está tendo assembleia do Conceia. Tá. Tá bom? Tá. Mulheres trabalham, né? A gente continua trabalhando. É isso.
A minha fala de finalização é mesmo gratidão. Agradecer mesmo esse espaço, esse convite. Muito obrigada, Rosália. Espero a gente fazer mais live. Pode me convidar, que eu sou super, vou estar super predisposta a fazer. Se eu estiver em casa, tudo bem. Não estiver trabalhando. Muito obrigada pelas colaborações de cada uma de vocês. Assim, é muito estimulante mesmo ouvir vocês, tudo que vocês já passaram. Muito obrigada mesmo por cada aula, porque, tipo, gera energia, sabe? Como eu te falei, assim, a nossa juventude, ela tá uma juventude muito doente, muito desanimada, às vezes, né? Por tudo que escuta e que vê de tanta coisa ruim, né? Principalmente com os nossos. Então, ouvir histórias de mulheres negras hoje em um lugar de poder, né? De não só de poder político em si, mas tipo, ganhando dinheiro, sabe? É isso, a gente precisa de mais mulheres, homens negros, mais da nossa população negra com dinheiro no bolso, porque é isso, a gente já está cansado, né? Cansado de ser os que ganham pouco, os que não conseguem ter bons empregos. Então, ouvir falas de mulheres que hoje referência nesse momento, né? E com relação a isso, sem explicação, assim. Muito obrigada mesmo e espero que a gente faça mais lives, me convide quando for necessário. É isso. Muito obrigada. Eu não estou escutando. Para a câmera? Oi? Não, show. Escutando? Foi. Vamos todas olharem para a câmera, assim, para o buraquinho da câmera, para a gente fazer uma foto oficial do nosso debate virtual, com um sorrisinho. Ótimo, obrigada. Jurema, então... Beijinho, gente. Beijo, obrigada, Vitória. Nada. Tchauzinho. Tchau. Jurema Batista. Tchau. Sim, querida. Então, está tendo uma Assembleia Geral do Conselho, que nós teríamos agora a eleição, mas não vai poder por causa da Covid, né? E aí a gente vai ter uma reunião agora, marcada para 16h30. Mas eu tinha esse compromisso primeiro, né? Já estava marcado. Falei, vou entrar mais tarde. Então, vou entrar agora no Zoom lá do grupo do Conselho de Segurança Alimentar. Eu quero agradecer a Rosália por ter pensado, né, essa nossa reunião, agradecer as companheiras por ficar sabendo um pouquinho de história de cada uma, né, saber que todas nós, né, viemos de uma situação difícil, mesmo a mais novinha que está aí, né, que teve a situação um pouco melhor que a gente, mas o fato de ter sido negra, a dor de ser negro num país racista. Uai, o que houve? Travou. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá me ouvindo? Agora o meu telefone apagou. Tá, mas vou falar. Ele travou, você está falando. Tá, vou continuar falando. Posso continuar? Pode. Então, gente, é isso, né? Assim, a gente saber a história de cada uma nos fortalece mais, sabe? Para a nossa luta. A pandemia vai passar. Infelizmente, muitas pessoas perderam muita gente, né? Esses prefeitos estão abrindo irresponsavelmente o país. E agora acabou. Agora a Jurema saiu. Vamos, então, a Inayá para fazer suas considerações finais. Gente, foi maravilhoso esse momento aqui, essa tarde tão gostosa, ouvindo tanta história de tanta gente de luta, tantas guerreiras, e eu sei que todo mundo aqui tinha muito mais coisa para falar. Se a gente pudesse falar tudo que a gente
tinha para falar, botar para fora tudo que a gente viveu e vive, a gente ia varar a madrugada aqui falando. E não ia dar conta. Muita coisa mesmo, muita história, muitas reminiscências. Eu gostei muito da fala. E a questão da. Eu não cheguei a colocar isso quando eu falei da minha história, mas se tem uma coisa que me dá ódio é quando alguém me usa como exemplo de meritocracia. Eu fico muito danado da minha vida, porque negócio de meritocracia, isso aí é uma falácia, né? Porque o negro desestruturado, o negro que vive ali tendo que vender o almoço para comprar a migalha da janta, esse negro não tem condição, não tem pernas para ir a lugar nenhum. Então, se eu conseguir, eu não vou dizer que seja por causa de meritocracia. Meritocracia não existe. Eu acho que o que pode, sim, fazer um diferencial é a estrutura familiar. É você ter uma família, você ter uma mãe ou um pai que te elogie, que diga que você pode, que te coloque para cima, que te estimule a persistir. Porque a criança que tem isso, ela realmente chega. Tinha uma coisa que meu papai falava para mim, e eu nunca vou me esquecer, ele dizia, quem tem pai tem tudo. Entendeu? Então, mesmo você tendo uma condição desfavorável, você pode conseguir com esse apoio. Porque sem isso aí fica muito difícil. Mas é muita conversa, gente. Isso aí é coisa para uma outra live. Por hoje eu quero agradecer muito ao convite da Rosália. Demais, amei. Gostei muito de estar aqui com vocês todas muito queridas, todas muito vitoriosas, todas muito fortes e guerreiras. Agradeço e me coloco à disposição para um outro momento aí, para a gente dar continuidade a esse papo e botar para fora tudo que a gente tem para falar. Tá bom, obrigada, amor. Mas continua aí, tá? Vamos ouvir a Glória, né? Não, Isa. Isa, suas considerações finais. Então, gente, eu também quero agradecer. E como a Inayá e todas as outras falaram, nós temos muito, muito a contar, né? E esqueci de dizer que hoje eu também faço parte da direção colegiada do CEP Niterói e quero agradecer especialmente as minhas companheiras Lília Azevedo e Gleicimar Lima, que estão sempre prontas para a luta. E dizer que é isso, eu acho que juntas somos mais fortes, não temos que ficar só na história, né? Ficar só no vamos e vamos, nós temos que concretizar, nossas ações sejam sempre mais concretas, e que esse papo, né, da negritude, do racismo, fique só entre a gente, ele tem que circular, né? Que nós possamos fazer sempre nosso espaço e nossas denúncias, usar esse espaço para fazer nossas denúncias cotidianas. Muito obrigada, Rosália, pelo convite, foi um prazer. Fiquei nervosa. Estava ótima. O meu momento está ainda doloroso, mas muito obrigada a todas. Muita axé, tá, amor? Para você, muita força. Obrigada. E estamos aqui. Qualquer coisa é só ligar, tá? Eu queria avisar para a Rosane, Romão, que esse áudio vai ficar gravado sim, né? E vocês podem acessar aí, onde vocês estão vendo agora no Facebook, e também vai estar no nosso canal, o nosso canal Honoratas, que eu também queria fazer um apelo, pedir para vocês curtirem lá no YouTube, canal Honoratas, e que Mulheres Negras pela Equidade, porque o grande barato é a equidade, né? A gente quer manter esse debate que nós somos diferentes, porém nós temos que ter direitos iguais, né? O acesso a políticas públicas, como foi bem aqui mencionado anteriormente. E com você a palavra da Glória. Eu só tenho que agradecer, como disse Nayá, isso é conversa para muito tempo, dizer que nossos passos vêm de longe e vão muito mais longe ainda, porque juntas, de fato, somos muito fortes, muito poderosas, e aí eu só tenho mesmo a agradecer a Rosália por ter nos propiciado essa tarde, pela lembrança, por nos juntar, né, por ser responsável por essa conexão, e agora nós estamos ligadas para sempre.
Então, assim, gratidão, gratidão às queridas companheiras, tá aí Renata Penajoia, Ângela, Célia Nonato, que já passaram por aqui, a todas as companheiras de luta. Nós nos cruzamos sempre na luta, na Cinelândia, nas passeatas, e agora estamos aqui juntas, nesse espaço virtual, para avançar, né, no combate ao racismo, no combate ao machismo, né, por um outro mundo possível, pelo bem viver. Né? Uma sobe, puxa a outra, ninguém larga a mão de ninguém, isso tudo é a nossa verdade. Beijo no coração de vocês. Isso, beijo, gente. Nayá, muito obrigada pelo tempo. Né? A gente estourou em 2 horas e 3 minutos, mas olha que maravilha, temos 39 pessoas ainda assistindo, né? Entra uma, sai outra, e a gente vai andando, porque a gente é assim, né? E a gente acredita que, pegando um pouco o que Lélia falava, que enquanto a sociedade brasileira como um todo não entender que a luta contra o racismo é de brancos e negros nesse país, a gente não vai sair dessa. Né? Então, cada vez mais os brancos, né, que passaram por aqui, agradecer essa presença, porque é também com vocês que a gente vai ter uma sociedade melhor, que a gente vai ter uma sociedade sem racismo, sem sexismo. Tudo bem que a gente não acredita muito nesse fim, né, do racismo, porque o ser humano é muito hierárquico, né? É muito julgador, é muito classificador de quem merece ou não estar vivo. Mas com a nossa luta, a gente vai disseminar uma cultura pela vida, uma cultura pela paz, e uma cultura ao respeito aos direitos humanos que pertence a toda a humanidade, que não pertence só ao homem branco, à mulher branca, pertence a nós negros e negras que construímos, de fato, esse mundo, esse país. Tá? Um beijo no coração, muito obrigada por vocês estarem aqui. Tá? Fica para a próxima, a gente vai fazer um agora sobre educação antirracista e a gente conta com a presença de vocês. E dá uma passadinha lá no nosso canal Honoratas, com aquele Honorata e com S, tá? É meio brasileiro. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, até a próxima.